Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nós assistimos mais cedo aqui um discurso emocionante e emocionado do senador Pedro Simon sobre a situação da legalização ou não do novo partido Rede, liderado pela ex-senadora, ex-ministra Marina Silva. O que ele falou foi de algumas incongruências muito graves que nós vemos hoje e que tentam impedir o surgimento desse partido quando outros foram criados muito recentemente e em condições não diferentes. Eu não creio que devamos nem ao menos pedir que a justiça feche os olhos às regras. Eu não venho aqui dizer que é preciso fazer tudo para legalizar. Agora, é preciso fazer o certo. E, aparentemente, nessas últimas semanas, não vem sendo feito o certo em relação a esse novo partido, porque, como falou mesmo aqui o senador Simon, um dos líderes do movimento, que inclusive veio me pedir a minha assinatura de apoio ao partido, não de inclusão nele, a sua assinatura não foi reconhecida. Se não reconheceram a assinatura do ex-deputado Jorge Weck, quantas das assinaturas recusadas não eram assinaturas corretas? De pessoas que queriam criar um novo partido. Como a dele, quantas outras não foram recusadas, eliminadas por algum erro, algum descuido, ou mesmo, o senador levantou a hipótese, por interferência para tentar impedir esse partido. Essa é uma incongruência. Mas ele falou também que nós temos partidos demais, apesar de que precisemos de um partido como esse que ela está criando. E eu lembrei aqui, e quero especular mais sobre isso, que nós vivemos uma incongruência, senador, é que nós temos muitos partidos e poucos partidos. Nós temos um número imenso de partidos do ponto de vista legal, do funcionamento, mas nós temos poucos partidos se olhamos os desejos das pessoas que não se identificam com nenhum dos partidos que estão aí. Eu incluo o meu. Ora, se há pessoas que não se identificam com os partidos, significa que nós temos partidos de menos. Qual é a solução disso? Criar mais partidos legais para que a legalidade se case com a legitimidade dos que desejam partidos diferentes? Não. Eu creio que devemos até tentar reduzir o número de partidos legais. Partidos que tenham direito a fundo partidário, partidos que tenham direito aos benefícios que os partidos têm dadas suas lideranças. Eu creio que a gente deve reduzir tempo de televisão, o número de partidos que têm tempo de televisão. Mas não devemos impedir que qualquer pessoa nesse país que diga eu tenho um conjunto de ideias políticas na minha cabeça e quero ser candidato, não podemos impedir que seja. Nós temos que tolerar mais pessoas se candidatando, embora menos partidos. E a saída para isso pode ser a permissão de candidaturas independentes de partido. Por que essa prisão ao partido, se os partidos não refletem o que as pessoas querem? Por que prender? Porque nós não somos capazes de fazer como tantos países, como a França, como o Chile, como os Estados Unidos e muitos outros, que têm seus partidos, que têm seus políticos por partido, mas que permitem também que pessoas que não se identificam com nenhum partido e queiram ser candidatas, que possam ser candidatas. Chamado voto avulso. É o chamado voto independente, eu acho que é um nome melhor. Eu apresentei uma PEC nesse sentido, senador, a PEC 7/2012, que permitiria ao Brasil também aceitar candidaturas independentes. Essa PEC ficou, não em tanto tempo, o senador Vital do Rego, presidente, despachou, indicou um relator, que foi o senador Humberto Costa, que em poucos dias deu seu parecer contrário. Eu não sei se eu cumprimente pela eficiência e a rapidez, ou se lamente que não tenha discutido um pouco mais conosco. Porque o parecer dele, senador, diz coisas assim. Primeiro, no que diz respeito ao mérito, estou lendo o parecer dele, no que diz respeito ao mérito, é necessário assinalar que a proposta em apreço assume como evidências premissas extremamente controversas.
quando não carentes de apoio nos fatos. Paciência, senador Humberto Costa. Mas dizer que a necessidade de permitir candidaturas avulsas que carecem de apoio nos fatos não está correto. Os fatos mostram que os partidos não refletem o que as pessoas querem hoje. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que não devemos ampliar o número de partidos. Qual é a solução? A solução é permitir que pessoas sejam candidatas independente dos partidos que essas pessoas não gostam, não querem, não se identificam. Então, dizer que essa proposta é carente de apoio nos fatos, a meu ver, é um simplismo muito grande. Os fatos exigem uma proposta como essa. O que sim deveríamos discutir é como viabilizar, como fazer, as dificuldades, que não são pequenas, como distribuir tempo de televisão, como permitir que se debata. Mas dizer que não, que são carentes de apoio nos fatos, não é verdade. Segundo, eu leio mais uma vez o parecer. Refiro-me especificamente à ideia do esvaziamento irremediável de obsolescência dos partidos nas democracias do presente, incapazes, esses partidos, de aglutinar a diversidade das posições políticas que as sociedades contemporâneas produzem. Ou seja, a razão de dizer que a proposta não se casa com os fatos é essa, porque eu digo na justificativa que há um esvaziamento dos partidos, que há uma obsolescência dos partidos nas democracias do presente, não só na brasileira, é geral essa crise dos partidos, porque nós temos uma ruptura de uma civilização para outra, de alguns problemas para outros. E aí, nossos partidos não conseguiram dar o salto ainda. Vão dar. E quando eu aqui declarei que era preciso abolir os partidos, eu queria dizer os atuais para construirmos outros, inclusive alguns dos atuais que mereçam isso por identidade ideológica e por identidade ética, que a maior parte dos nossos não tem hoje. Então, não é uma justificativa correta para recusar o partido do não partido. O partido da independência na disputa eleitoral. Ele continua no parecer, o senador Humberto Costa. Os partidos deveriam, na perspectiva que fundamenta a proposta, partilhar a representação política dos cidadãos com movimentos sociais. Ou seja, ele está dizendo que critica isso, que a minha proposta diz, a minha justificativa, os partidos deveriam, na perspectiva que fundamenta esta proposta do voto independente, da candidatura independente, partilhar a representação política dos cidadãos com movimentos sociais, com organizações não governamentais, com correntes de opinião, com grupos de interesse e com todo o coletivo capaz de recolher o número mínimo de assinaturas que a lei vier a determinar para a apresentação de candidaturas não partidárias. Senadora Ana Amélia, não é verdade mesmo que hoje é preciso partilhar a representação política com os movimentos sociais, com as organizações não governamentais, com correntes de opinião, com grupos de interesse e com todo o coletivo capaz de ter um número de assinatura para apresentar uma candidatura. A proposta, senador, não é a pessoa chegar no tribunal eleitoral e dizer: eu sou candidato. A ideia é que, para ser candidato, precisa de um número de assinaturas mínimo determinado, conforme ser para vereador, para deputado estadual, deputado federal, senador, governador, prefeito ou presidente da República. Se eu não me engano, no Chile eles pedem 1% do eleitorado. Tem um amigo meu que foi candidato a presidente do Chile sem nenhum partido, Max Neff, apenas porque nenhum partido falava em meio ambiente, nenhum partido defendia um desenvolvimento sustentável. Ele conseguiu assinaturas e se candidatou. Diferentemente da que teve que fazer a senadora Marina, conseguir 472 assinaturas para criar um partido. Não, ele foi e conseguiu assinatura para ser candidato. Obviamente não teve uma votação surpreendente. Obviamente os partidos dominam de tal maneira que eles vão continuar elegendo os presidentes. Mas o Max Neff conseguiu pautar. O Max Neff conseguiu fazer da campanha dele uma sinalização de que os outros candidatos não estavam fazendo o discurso completo. E os outros tiveram que chegar ao discurso dele. E ele saiu inclusive da vida política, não entrou em nenhum partido
e deixou a sua marca. Então, a justificativa para recusar, a meu ver, não é correta. E diz mais o parecer. O equívoco presente nessa concepção, na minha, ou seja, o equívoco na minha concepção, segundo diz o senador Humberto Costa, está em considerar possível e desejável a transposição de interesses particularistas sem a mediação universalizando dos partidos na arena política. Não acredito. Vai levar muito tempo ainda para que o computador substitua os partidos. Talvez nunca. Mas, hoje, o que a gente tem que quebrar é o monopólio dos partidos como sendo os intermediários. Não quero acabar os partidos, seria uma ingenuidade muito grande. Não podemos nem devemos acabar com a intermediação que faz os partidos, mas não podemos dar o monopólio aos partidos. Nossos partidos, todos os que estão aí, nenhum deles e o conjunto merece o monopólio da representação da vontade do povo hoje. Nenhum. Há momentos, sim, que os partidos que estão aí representam o povo e debatem entre eles como o povo se divide. Hoje não. Hoje tem uma parcela imensa do povo brasileiro, e isso é universal, que não se sente representada por nenhum dos partidos, e a gente vai ver isso na quantidade de votos nulos e brancos que nós temos aí. E olhe que a gente só não tem mais voto nulo, sabe por quê, senador? Porque a gente vota nulo. Se no lugar de nulo tivesse escrito nenhum, que entraria na cabeça do povo com muito mais facilidade votar em nenhum ou votar nulo, eu garanto como ia ser muito maior o número de pessoas que não se sentem representadas por nenhum de nós aqui. Ou nós, 81 aqui, representamos todo o povo brasileiro? Não. Tem uma parcela no Brasil que não se sente representada por nenhum de nós. E temos que permitir que eles se apresentem. E essa juventude que está na rua, e esse povo na rua, a gente vai negar a eles o direito de se candidatar porque eles não se identificam com nenhum partido? Ou vamos obrigá-los a entrar no partido que eles não reconhecem como seu? Ou vamos forçar, como forçou Marina Silva, a criar um partido? E eu disse na época, conversei com a senadora, quando ela veio falar comigo sobre um novo partido, eu sugeri que ela devesse ficar como uma espécie de líder moral do Brasil, e não mais uma candidata. O Brasil hoje não tem um líder moral, senador Aloysio. Como teve Dom Helder, como teve Betinho, como teve Barbosa Lima Sobrinho. Quem é hoje o nosso líder moral? Como foi Luther King nos Estados Unidos. A Marina podia ser isso. Preferiu o caminho do partido. Está com dificuldades. Mas a gente deveria ter tido uma situação em que nem precisássemos pedir à justiça que facilite a criação de um novo partido que não cumpre todas as regras, mesmo sabendo que parte das regras que não foram cumpridas podem ter sido por manipulação de cartórios. Mas pedir que facilite não fica bem. Mas jogar fora uma candidatura como a da Marina não fica bem. Mas no Brasil não tem jeito. Ou ela consegue que os cartórios autorizem 472 mil assinaturas, ou os seus 20 milhões são jogados fora. Não está certo isso. Para hoje eu não tenho saída, não tenho solução, não tenho proposta. Não vou propor que se feche os olhos, que se ignore as regras. Não vou propor que seja candidato de qualquer jeito. A gente tem que encontrar um caminho. O caminho é a permissão, a possibilidade de candidaturas independentes de partido. E ela não precisaria de 472 mil assinaturas. Precisaria de um número até menor do que esse, provavelmente, que dissesse, aqui está a possibilidade de ser candidata. E disputar. Eu aí não entro nos detalhes como seria o tempo de televisão, nada disso. Mas o fato é que a gente precisa de ter isso. Antes de passar a palavra ao senador Luiz, eu queria continuar dizendo que o senador Humberto diz mais. Cabe lembrar que uma situação como essa, voto independente, não tem para ser reconhecidos. Tem muitos. Há pouco aqui o senador Aloysio disse que na França tem voto independente. Quem acompanha a eleição nos Estados Unidos sabe que toda eleição americana tem 5, 6, 7 candidatos. Apenas 2 aparecem representando os partidos fortes. Mas tem um candidato de um grupo, de outro grupo,
que aparecem e viajam o país defendendo suas ideias. Então, essa afirmação aqui não é correta. Ou seja, até o momento, a democracia realmente existente tem sido aquela em que os diferentes correntes se organizam em partidos e concorrem a eleições livres e regulares pelas preferências do cidadão. Hoje não é livre a eleição que passa apenas pelos partidos. Hoje não é livre a eleição que dá monopólio aos partidos atuais. Não é livre. Porque não dá espaço para aqueles que não se identificam com nenhum desses partidos. Não dá espaço para aqueles que são contra todos os que estão aí. E aqueles que pensam tão diferente, que tentam criar um partido e não conseguem, como a senadora Marina Silva, talvez não consiga, embora haja esperança ainda. Eu quero aqui deixar meu descontentamento com o parecer do senador Humberto Costa. E vou, sim, tratar de procurar fazer com que na CCJ, onde eu não sento, não sou membro, tente mudar esse parecer. Tente abrir a chance de um debate maior sobre a possibilidade e o direito de candidaturas independentes. Vamos debater mais. Vamos trazer para o plenário também. A Câmara ainda vai se debater. Eu vou tentar fazer com que nós façamos um movimento nesse país, dos que não têm partido, inclusive, para que pressione o Senado a refletir sobre essa ideia. Que não engavete, que não arquive antes de um bom debate. Façamos audiências para discutir isso, antes de simplesmente votar e mandar para o arquivo a proposta. A CCJ pode fazer audiências. O senador Aloysio é um dos membros mais ilustres. Então, eu defendo que façamos ainda esse debate. E o momento é muito oportuno. Se no dia 5, o partido da senadora Marina, que não é uma boa coisa isso de partido da senadora Marina, não é como todo mundo está chamando. Se no dia 5 de outubro o partido não for reconhecido e a gente deixar 20 milhões ou mais do que isso, tendo de procurar um outro candidato já no primeiro turno, porque 2 turnos é para a gente votar no primeiro em quem é mais próximo e no segundo quem é menos distante. Mas ao proibir a Marina ser candidata, nós já estamos pulando o primeiro turno naqueles 20 e tantos milhões que gostariam de se identificar mais com ela e não com os outros ou as outras. Eu vou tentar fazer com que as pessoas se mobilizem para debater essa ideia. Se não aqui dentro, coerente até com a minha ideia de que os partidos não são os monopolizadores legais nem legítimos, aliás, legítimos, legais são, que os partidos sejam monopolizadores legais, mas não legítimos do debate, que a população debata. Hoje a gente tem redes fácil. A gente viu movimentos na rua pela PEC do Ministério Público contra. Vamos tentar fazer com que as pessoas que compareçam à rua, se houver outras manifestações em pouco tempo, peçam a aprovação da PEC 7/2012, que permitiria no Brasil candidaturas independentes, que não se joga contra os partidos, mas quebra o monopólio dos partidos. Esse é o espírito. Quebrar o monopólio que os partidos exercem no Brasil na apresentação dos candidatos para o voto do povo, que hoje não se identifica tantos com esses partidos que estão aí. Antes de terminar, senador, eu gostaria de passar a palavra para o senador Aloysio Nunes. Senador Cristóvão, eu concordo com Vossa Excelência. A tese que Vossa Excelência sustenta tem, sim, apoio nos fatos. Vossa Excelência citou as eleições norte-americanas. Eu comentava ainda há pouco que, na França, as candidaturas avulsas à presidência da República são admitidas mediante, evidentemente, um certo número de apoiamentos para que a candidatura seja registrada. E tem apoio no outro fato também, é que nós temos hoje no Brasil uma estrutura partidária que é uma estrutura absolutamente pletórica, em grande parte artificial, partidos que se constituem apenas em cartórios, que são verdadeiras firmas comerciais destinadas a alugar tempo de televisão, sem expressar nenhuma corrente de pensamento, sem trazer nenhuma ideia para o Brasil, nada vezes nada, são dezenas de siglas pura e simplesmente fantasmagóricas, e que existem porque nós temos aí o fundo partidário, não é, que distribui segundo a votação que os partidos obtêm nas eleições para a Câmara dos Deputados,
uma parcela importante de recursos, mas que garante um mínimo de recursos para todo e qualquer partido que logre obter o número de assinaturas necessários. Acontece que esse mínimo, esse piso mínimo que a legislação garante a todos os partidos, garante coisa de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões por ano para os donos desses partidos. Essa é que é a verdade. E as pessoas, e esses indivíduos vivem disso, viajam para cima e para baixo, têm assessorias, vivem bem, graças ao fundo partidário. Não é? Nós temos já aprovado aqui no Senado, e, aliás, na Comissão de Justiça, uma proposta de emenda constitucional, que é também muito meritória como a sua, que estipula um mínimo de representatividade para que um partido tenha direito ao fundo partidário, tenha acesso ao fundo partidário, assim como o mínimo indispensável para que o partido possa ter acesso ao rádio e à televisão. Porque nós somos surpreendidos frequentemente durante o horário nobre da televisão por pessoas que vêm aí, parece que do mundo da lua, né? Pessoas fantasistas que apregoam as ideias mais absurdas, ou às vezes mais sensatas, mas sem nenhuma capacidade efetiva de realizá-las no plano da política e que, no entanto, tem direito àquele tempo de televisão. Né? Eu penso que uma reforma política que o Brasil precisa e que necessita passa por aprovação de uma tese como essa de Vossa Excelência e também por maior rigor na distribuição do fundo partidário do tempo de televisão, segundo a regra do cresça e apareça. Quem tem, para ter direito a recursos públicos, que são fundo partidário e também o tempo de rádio e televisão, o tempo de antena, que é recurso que se expressa também em recurso público, uma vez que as estações de rádio e TV obtêm a contrapartida de isenção fiscal quando veiculam propaganda política, a regra do cresça e apareça é uma regra que deve vigorar também nessa matéria. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alain, e eu concluo agarrando a sua fala de cartorial, na verdade nós temos um sistema cartorial com partidos cartoriais. É um cartorialismo ao quadrado. O sistema cartorial, porque quem determina se cria ou não um partido no Brasil, além da justiça eleitoral, são os cartórios. Não adianta ter 20 milhões de votos, como a senadora Marina, não adianta ter 500 mil assinaturas, só vale o número de assinaturas que os cartórios aceitam. E até certo ponto, é claro que tem que haver uma fiscalização, mas a gente viu aqui, como disse o senador, que muita gente, ao longo da sua vida, a assinatura vai se modificando. Você fez uma assinatura quando tinha 18 anos e criou sua primeira carteira de identidade. Aos 60, sua assinatura já não é a mesma. E aí qualquer cartório pode dizer que não aceita. Então, sistema cartorial. Agora, os partidos também ficaram cartoriais, com chefes que usam o fundo, como você diz, e com esse fundo se tornam donos do partido. Às vezes me permite, o presidente e sua família. A executiva é o presidente e a família do presidente, todos mamando no fundo partidário. Fundo partidário. Talvez... Se houvesse a regra do cresça e apareça, para ter acesso a fundo partidário, precisa ter o mínimo de representatividade comprovado nas eleições, talvez não fosse necessário essa exigência de não sei quantas mil assinaturas. É verdade. Liberaria a criação de partido, mas para poder concorrer, para poder se candidatar a receber esses recursos públicos, tinha que ter o mínimo de representatividade. Senador, eu só quero concluir o seguinte: a maneira de quebrar essa cartorização é permitir candidaturas avulsas. Agora, a outra é mais radical. Se não quiserem essa, tem uma outra. É qualquer pessoa para ser candidata. Sendo filiado a partido, precisa também da assinatura de gente do povo dizendo que quer que ele seja candidato. Por que não fazemos isso? Aí quebramos a cartorização do partido. Não é o presidente, e a gente sabe como funcionam os diretores executivos, que escolhem. Quem quiser ser candidato precisa de um partido. Não passa essa proposta minha da candidatura independente. Muito bem. Então, mesmo sendo de partido, para ser candidato, a gente precisaria que tivesse uma base de apoio popular e não só da máquina do partido. É assim que a gente vai democratizando a democracia cartorial
agradeço, senhor Aloysio, brasileira. Muito obrigado, presidente.